Vou. Ok, já. Bom, boa noite, pessoal. Sou Evandro Evangelista. Estou mais uma vez aqui com vocês no Minuto Nano. Hoje recebendo essa fera, Pedro Massi, da Massi Marketing Digital. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o novo normal e os desafios da comunicação dentro desse novo normal. Pedro, prazer te ter aqui, cara. Já fizemos alguns webinários juntos, né? É uma pessoa que entende muito sobre o assunto, muito sobre marketing. E quero começar a nossa live hoje falando. Primeiro, lembrando, quero fazer um lembrete aqui. O pessoal que estiver nos assistindo, que está curtindo o Minuto Nano aí, dê um like no meu canal, @Evandro Evangelista Oficial, né? E a nossa ideia, porque tem gente que já está falando o seguinte, cara, é um Minuto Nano, mas vai para mais de um minuto. Então, quero dizer que justamente não é um Minuto Nano, é Minuto Nano, né? O nome desse projeto que eu tenho. E a minha ideia daqui para frente, a ideia desse Minuto Nano é justamente estar dividindo com vocês, né, um pouquinho da nossa experiência, aprendendo com vocês e transmitindo para vocês um pouquinho de conteúdo sobre os mais diversos assuntos ligados à gestão, marketing, gestão de pessoas, enfim, assuntos que sejam de relevância na sua vida profissional. Pedro, boa noite. Como é que estão as coisas aí em Londrina? Boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite também. De novo, a gente em mais uma live, cara. E o Minuto Nano aí, queria também te parabenizar, que é uma excelente maneira de se comunicar com a sua audiência. Nós aqui estamos acompanhando também. Eu acredito que tudo é para o bem, para acrescentar. E parabéns mesmo pelo projeto, tá? Londrina, cara, estamos aí com grandes, vamos falar assim, pensamentos positivos, né? Estamos seguindo aí muito bem com a pandemia também, agora estamos vivenciando esse pico agora desse momento, mas eu penso que tudo vai se normalizar novamente, a gente está bem otimista com tudo isso, tá? Pois é, cara, falando sobre a pandemia, eu quero deixar aqui um recado, pessoal, respeitem a pandemia, respeitem o distanciamento social. Eu conversava com um amigo meu durante essa semana que até pouco tempo atrás a pandemia para nós era apenas números, mas agora elas começaram a virar rostos, né? São amigos nossos, familiares nossos que são contaminados e, infelizmente, alguns amigos nossos, né, no meu caso, que acabaram nos deixando cedo demais, né, deixando histórias incríveis para trás por causa dessa doença trágica. Então, não é brincadeira, precisamos manter distanciamento social e temos que aprender a viver esse novo momento, aprender que é um momento de por amor ao próximo estar um pouco longe, né? Tá chegando agora o Dia dos Pais, vai ser um Dia dos Pais diferente, né? Meu pai já tem 70 anos, não vou estar junto dele porque não quero levar de nenhum tipo de problema para ele, nenhum tipo de risco, exatamente, de risco para ele. Então, é hora da gente dar uma segurada e quando isso passar, aí sim, né, eu acho que quando isso passar deveria ter um lockdown de uma semana só para a gente colocar as festas em dia e poder abraçar realmente as pessoas que a gente ama. Concordo. Mas o momento é realmente de respeitar esse momento aí. Eu hoje vivi, Pedro, até uma situação, eu tive que ir ao mercado, tenho evitado ao máximo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as tendências de consumo e tudo mais, tenho evitado ao máximo ir ao mercado, mas precisei ir hoje, e aqui em São Bento do Sul é permitido apenas uma pessoa por família no mercado, e estava uma puta de uma confusão no mercado lá, porque tinha um casal e a pessoa simplesmente não aceitava, né, aquela legislação, foi solicitado que um dos dois saísse, e arranjaram uma grande confusão dentro desse supermercado por não quererem respeitar, né, uma norma, né, que nós do comércio hoje temos que respeitar. Não é que quem é do comércio não queira receber os clientes, mas certas normas têm que ser realmente seguidas para que a gente possa, o mais breve possível, sair desse momento aí e voltarmos a termos uma vida normal,
E Com aí certeza. entra o nosso tema, que é o novo normal. Então, assim, Pedro, na tua opinião, para a gente iniciar o bate-papo, cara, o que é o novo normal? O que realmente você acha que vai mudar na nossa sociedade? O que veio para ficar? E o que é uma moda que está passando e que depois desse momento aí enfim, não Aham. deve permanecer aqui com a gente. E vai ter esse novo normal ou não? Ou as pessoas, a partir do momento que tiverem liberada, vão voltar a viver a vida normalmente? Qual é a tua Uhum. opinião um pouco a respeito disso Cara, aí? cara, eu acho esse assunto, Evandro, extremamente. Ele está em alta, né? É um assunto que a gente precisa refletir. Óbvio que eu tenho o meu pensamento e é o que eu vou passar para você e para vocês que estão assistindo a gente, né? E eu acredito que é o novo normal, sim. Eu só penso que nós não vamos voltar mais do que a gente vivia antes. Inclusive, sem falar em tecnologia, sem falar em usabilidade de coisas, eu acho que é o novo normal no sentido até de comportamento de ser humano, né? Eu acredito que nós estamos aprendendo, que eu acredito e que eu mais quero, nós estamos aprendendo a respeitar e também a valorizar pequenas coisas que no nosso dia a dia passavam tão desapercebidas. Por exemplo, um pequeno abraço, um pequeno gesto de uma demonstração de carinho que você teria pelo seu pai, como todos os dias e todos os anos aí de Dia dos Pais, você não terá mais. Então, eu acredito que é um novo momento para a gente repensar as nossas atitudes como seres humanos e a gente realmente olhar mais para as coisas que importam. Até é engraçado estar falando isso, né? A gente, até antes de entrar, a gente estava trocando uma ideia e falando um pouco sobre esse respeitar as horas, os limites e até esse lance do home office acabou fazendo com que nós mesmos, o nosso egoísmo interno, acreditasse que a gente pode conversar com as pessoas que estão trabalhando a todo momento. Por exemplo, a gente que atende clientes a todo momento, né, Evandro? Tanto eu quanto vocês, a gente tem que saber respeitar esses momentos. Eu acho que a pandemia mostrou para nós que a gente trabalhou mais, né, no comecinho ali, nos dias, no início de home office, mas a gente também aprendeu a desacelerar um pouco. Então, eu acho que esse novo normal que a gente está chamando, na verdade, é mais um olhar para dentro, de que forma que eu, como ser humano, posso ter uma demonstração maior de carinho, de afeto, de amor por pequenas coisas que fazem parte do meu dia a dia. E isso, óbvio, que eu estou falando de uma coisa que pode impactar da vida de várias pessoas, mas é uma forma que eu enxergo para mim, igual eu falei. Né? Isso sem contar tudo que vai vir pela frente ainda, falando de tecnologia e tudo mais. O que eu tenho visto com relação a esse novo normal que está se pregando, né? É uma mudança em tendências de consumo, né? E é engraçado, cara. Eu tenho uma opinião, Pedro, que às vezes a pessoa, ela para ter uma reação, né, no seu negócio, na sua carreira, na sua vida pessoal, às vezes é só pela dor, né? Pode ver que geralmente, minha opinião, pelo menos, cara, você está no teu trabalho, tem um trabalho, está ali parado, não está se atualizando, né? Não está buscando evoluir dentro desse trabalho, aí de repente você acaba perdendo esse emprego, e aí, cara, aí vai fazer faculdade, vai fazer pós-graduação, vai fazer uma MBA, ou até quando uma coisa mais simples, né, que a gente percebe, pô, o cara se separou, aí ele vai para academia, vai fazer tudo que ele não fazia, né? Então, acho que o ser humano, assim, ele tem muita reação pela dor, né? Sim. É o E famoso essa esperar a água pandemia... bater na bunda, né? Isso, cara, exatamente. E essa pandemia, ela veio justamente isso, é a dor, né, cara? A dor que todo mundo está sofrendo, gerou um impacto inicial muito grande, né? Muitas pessoas se reinventaram, outras não se reinventaram, seus negócios fecharam, e eu estou vendo muita gente apostando num único modelo de negócio, como se esse novo normal fosse o seguinte: bom, daqui para frente vai ser tudo online, né? E aí eu abandono o offline. E quando, pelo menos na minha opinião, cara, o futuro vai ser o bom. Você está preparado para esses dois ambientes, tanto o online quanto o offline. A experiência
do cliente, ela tem que ser legal dentro desses dois elementos. Você não vai ter como separar a sua marca. Ó, eu sou uma marca só online, onde eu atendo muito bem meus clientes, tenho um serviço de delivery muito legal, coisa tal, mas quando o cliente vai no meu restaurante ou vai na minha loja, lá o meu padrão é totalmente diferente. E nesse período, eu tenho visto, principalmente nesse ramo de restaurantes, lanchonetes, cara, que os caras, de repente, foram tudo pro online, né? Mas destruíram a experiência que o cliente tinha dentro do negócio deles. Então, quando você vai lá para fazer um consumo dentro da própria casa, do próprio restaurante, o cara não tem mais o mesmo nível de atendimento, mandou os garçons, não tem garçom suficiente para atender, uma série de coisas, né? Por quê? Porque a pessoa está postando só no online. E aí, quando voltar realmente, né, esses decretos caírem e voltar, cara, em algum momento, eu vou falar por mim, em algum momento eu vou curtir a experiência de ir num restaurante, tomar um bom vinho, comer uma boa massa, conversar com amigos, e vai ter aqueles momentos onde eu vou preferir ficar na minha casa, né, e receber o delivery, né, receber a comida em casa. Então, assim, o que eu percebo nas pessoas é muito isso, é 8 ou 80, né? Então, antes a pessoa não estava no online, né? Ela não aparecia, não divulgava sua marca no online, e agora ela vai 100% para o online e abandona totalmente a experiência que o cliente tinha com ela. Não sei qual a tua percepção sobre isso, mas é o que eu tenho percebido em alguns negócios nesse momento. Sim, sim. Eu vejo até isso que você comentou do comportamento do consumidor atual e, por trás, os empresários que precisaram se mexer, né? Então, assim, houve uma demanda, até por conta da pandemia, porque todo mundo teve que se reinventar, como você mesmo disse, né? Eu tenho meu restaurante e agora, o que eu faço? Só que daí cai nesse ponto que você falou, do 880. O cara parece que esqueceu do ponto físico dele e acabou só fazendo tudo dentro do âmbito do delivery, do online. E eu penso muito nisso. O que a gente tem que fazer agora de novo para que eu possa passar essa experiência para ele, tanto no modo offline, no caso no presencial, no físico, e ter essa mesma experiência no online, né? Então, assim, eu acho, tá? A minha opinião, que eu penso que as pessoas, os donos de estabelecimentos, eles também têm que inventar algo, não sei, mas que a experiência esteja unificada. A gente até brinca muito do híbrido, né? Pô, o cara vai lá no meu restaurante, mas ao mesmo tempo ele pode pedir na casa dele também. Cara, eu ainda também não sei. Eu só acho que alguém vai ter alguma sacada em breve em que vai ser essa multiplataforma, esse multicanal, de eu ter uma experiência de comer, igual você falou, uma massa de um restaurante que eu gosto muito, mas eu estando em casa, eu tenho o mesmo prazer de estar no restaurante. Então eu acho que ainda falta uma sacada desse tipo, sabe? Porque realmente, nós, como os usuários e como apreciadores desses lugares, a gente deixou de ir porque não tinha mais escolha, né? Então, assim, o nosso comportamento mudou. Mas até antes da gente falar disso, Evandro, eu até queria entrar num ponto que a usabilidade ela aumentou também, né? No caso, pessoas que tinham resistência de utilizar streaming, por exemplo, de um Netflix da vida, de pedir uma comida no iFood, de utilizar esse tipo de recurso, que eu chamo isso de recurso, ela que foi um quebra de paradigma para ela, né? Porque ela foi obrigada, que volta até no que você falou da água que bateu na bunda dela, ela foi obrigada a utilizar esses recursos. E aí que eu vejo que é a grande virada do mercado, que é o que a gente estava falando hoje também do online, que no mínimo de 15 a 20 anos foram antecipados aí de tecnologia para nós, que é a usabilidade que está acontecendo hoje. Mas voltando agora até um pouco desse assunto aí, de como vai ser daqui para frente, se a gente quer, se a gente não quer utilizar mais, cara, eu penso que as pessoas elas estão com muita saudade de viver o que era antes, dentro do restaurante, dentro de um bar, dentro de qualquer outro tipo de estabelecimento. Só que, para mim, aí fica até uma ideia ou algo para se pensar, que eu penso que as empresas, os estabelecimentos comerciais, mais precisamente falando, eu acho que eles vão ter que pensar em algo que traga essa experiência tanto fora quanto dentro da casa da pessoa. Eu não sei como, mas isso vai ter que acontecer, cara. É isso aí, eu também concordo. A grande sacada é a experiência. Né? O que Sim. Nós vamos vender, né? O que vai diferenciar as empresas daqui para frente é a experiência. Até pelo seguinte, uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né, Pedro? As pessoas são diferentes.
né? Cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, cada pessoa quer um tipo de tratamento. Tem pessoas, por exemplo, eu não vou em agência bancária há muito mais de 3 anos. E eu também. Muito mais, cara. Agora, tem aquela pessoa, e não é nem pela idade, porque é pessoa de mais idade. Não, cara, tem pessoa que, inclusive, são pessoas mais jovens, coisa tal, que elas preferem o atendimento presencial, né? Porque, assim, no fundo, pessoas gostam de pessoas. Com certeza. Eu vejo muita empresa, cara, tornando muito artificial o atendimento deles, através do... Você acaba não interagindo com ninguém. E atrás da tua marca tem uma persona, né? E é importante que essa persona converse com o teu público. Se ela não conversar com o teu público, né, tu não conseguir criar essa relação com o teu público, a coisa vai ficando muito fria. E quando fica muito fria e você principalmente não gera experiência para o teu cliente, a única coisa que tu vai discutir, que vai poder te diferenciar, é preço. Você deixa de vender valor, né? Então, a grande sacada que eu vejo para frente é como você vai conseguir vender valor, tanto no online quanto no offline, né? A experiência que você vai conseguir vender para o teu consumidor. Sim. O engraçado que é isso, as pessoas precisam de pessoas, igual você falou, senão vai ficar preço e não valor, né? Senão a gente vai para aquele tipo assim, eu comprei um produto, paguei, retirei, acabou, não falei com ninguém. E eu não penso, cara, desculpa, mas eu não penso que vai ser assim. Por mais que as pessoas ficam tentando criar esse cenário no futuro, que tudo vai ser independente, que você vai entrar no mercado, que você vai comprar, que você vai embora, eu não acho. Eu acho que a gente sempre vai continuar querendo ver gente. Eu não sei de que forma. Se vai ser holograma, se não vai ser por realidade aumentada, por um óculos 3D, eu não sei, mas de alguma forma nós vamos ter contato com pessoas, né? E essa conversa que nós estamos tendo agora aqui, que foi o que possibilitou nessa pandemia, a gente conversar muito mais por videochamada, no caso, isso é um relacionamento entre pessoas, entendeu? Então, eu não acho que só vai ficar uma coisa, sei lá, um monólogo, né? Eu entro no aplicativo lá, eu falo, acabou e esquece. Acho que isso vai ser determinado, né, para cada tipo de serviço e cada tipo de produto. Que esse, eu acho que é o maior erro que em geral, as pessoas estão cometendo, né? Elas estão acabando escolhendo um canal e se comunicando com o cliente através daquele canal, mas não é o canal que o cliente escolheu. Sim. É o canal que ela escolheu. Né? Não perguntou para o cliente aonde ele queria falar, onde ele queria ver. Exatamente, cara. Exatamente. Né? Teve alguns amigos meus me perguntaram um tempo atrás, cara, qual o melhor canal para mim conversar com o meu cliente? Cara, o que eu falei? Pergunta para ele, cara. Exatamente. Ele que vai te dizer. Por quê? Para cada cliente vai ser um canal diferente. Vai ter cliente que vai ser o WhatsApp, cliente que vai ter o Facebook. Agora, é lógico que vai ter sempre vai ter um canal onde a maior parte do teu público vai estar e é onde tu vai acabar investindo mais, né? Mas você tem que ter várias formas de estar se comunicando com esse cliente, né? E quem vai escolher isso é o cliente. Lembrando sempre que cada cliente, cada pessoa é diferente uma da outra. Concordo. E isso aí, cara, é o multicanal que a gente fala, né, cara? Eu tenho que estar ativo em todos, óbvio, que não precisa se desesperar também, né? Pô, precisa estar falando tudo quanto é lugar. Não. Você só vai ter esse contato com o seu cliente, perguntar para ele, né? E tocar a bala aí nesse canal que ele escolher, cara. E respeitar, né? Acho que isso é muito comum. Às vezes tem cliente que quer falar pelo telefone normal. Eu particularmente gosto, né? Isso aí é. E aí eu vou sobre isso, vai entrar justamente no nosso tema, que é a comunicação nesse novo tempo, né? Nesse novo normal. Eu acho que, no geral, as pessoas estão muito despreparadas para terem comunicação com seus clientes nesse novo normal. Por exemplo, tem gente que está digitalizando demais o seu negócio. Sim. Né? Através de chatbot, enfim, tem gente que está digitalizando demais, né, o negócio dele. E o cliente, no final, é aquilo que eu sempre digo, pessoas gostam de se relacionar com pessoas, né? E quando eu digo que as pessoas também não estão acostumadas, cara, eu recebo muito e-mail, muito WhatsApp com problemas assim que o cara está tentando te falar uma coisa,
mas ele se expressou tão mal através do... Porque a gente não estava mais acostumado a escrever, né? A gente não estava mais acostumado, né? E as pessoas agora não sabem mais colocar vírgula, né? Aí manda um e-mail, esquece de botar uma vírgula, entende tudo errado, ferrou uma negociação, né? A gente vê briga, né? Briga no grupo da família, briga no grupo do amigo, porque eu coloquei lá uma coisa, o corretor ortográfico acabou passando a mensagem errada, um monte de coisa. Então, as pessoas, no geral, elas querem ir para o novo normal, mas não estão acostumadas ainda com isso. Sim. Então, assim, Pedro, qual que é a tua dica? A dica né, que tu pode dar justamente para o profissional, né, que está se conectando com o seu cliente, se comunicando com ele, de que forma ele pode melhorar essa comunicação com o cliente dele? Cara, primeira coisa que eu acho de tudo, que nessa pandemia aí, nesse distanciamento social, fez com que todo mundo ficasse muito... a gente tá um pouco nervoso, né, cara? Tá todo mundo muito... tipo, eu imagino assim, um balão e você indo conversar com essa pessoa com uma agulha, com um alfinete, né? Pode estourar a qualquer momento. Então, eu penso que a gente tem que ter muito bom senso de como nós vamos falar e como nós vamos abordar os nossos clientes, né? Então, eu acho que a tecnologia fez com que a gente perturbasse muito também os clientes, ao invés da gente usar isso a nosso favor. Então, assim, o que eu penso? Primeiro que esse ponto que você falou. Se eu estou em contato com o cliente, se eu estou em uma conversa com ele, primeiro eu pergunto qual é a melhor forma que eu vou me conectar com ele. Às vezes o cara quer receber um e-mail, né? Às vezes o cara quer falar por e-mail. Às vezes o cara quer falar por WhatsApp. Só que o que eu percebo que talvez a ansiedade nossa de fazer negócios faz com que a gente entregue tudo para o cliente. Sabe que ele entregou e sai correndo? Assim, tipo, falei tudo que eu queria e sai correndo, agora vou esperar o cliente responder? E eu não acho que é bem por aí. Eu penso que a gente tem que ter uma conversa sadia, natural, se colocar no lugar da outra pessoa ali no relacionamento para tentar entender qual realmente é a intenção dele, qual é o propósito, onde ele quer chegar com aquilo. Mas até antes de falar sobre isso, sobre dica, né, Evandro, que a gente já está falando, eu acredito que escolher a ferramenta, ela é muito importante, mas, antes de tudo isso, eu acho que se colocar no lugar da outra pessoa, eu acho que é o mais importante de tudo. Como eu gostaria, né? Empatia, como eu gostaria de ser atendido nesse momento, sabe? O que as pessoas estão fazendo nesse momento de pandemia? O porquê que ela está comprando esse produto? Então, às vezes, a gente, como está muito digital agora na pandemia, a gente está fazendo com que o chatbot responda por nós, a gente está querendo ficar mais preguiçoso, entre aspas, achando que vai ganhar tempo. E, na verdade, nem sempre, né? Às vezes o ganho de tempo está em outras coisas, né? Não sei se compartilha comigo da mesma ideia, né? Sim, Pedro, e tem outra, né? Nós estamos, na minha opinião, a gente está partindo muito por uma falta de relacionamento. A gente está trocando relacionamento por transação comercial com o cliente. Então, nós estamos a todo momento querendo apenas vender, em vez de criar um relacionamento com esse cliente, para que no momento da compra dele, né, você seja uma marca lembrada. Então, as pessoas as empresas, de uma forma geral, estão deixando de trabalhar a sua marca, né? Deixando de trabalhar a sua marca, deixando de fazer o branding para estar só com oferta. Oferta. Exatamente. Né? Como se a tua história não tivesse mais... significado, não tivesse, né? Não tivesse significado, cara. Uma empresa de 52 anos não pode vender apenas valor se comparando a uma empresa que está há um mês no mercado, né? Tem toda uma história por trás disso que precisa ser valorizada. E, no geral, as empresas não estão sabendo valorizar isso. Nós, como marca, né, quando a gente olha para a marca pessoal, também não estamos sabendo valorizar isso. Nós estamos indo... Mas acho que sim, tá? Cara, aí, cara. Oi, Evandro, mas esse aí é o novo normal, cara. Eu ia falar, cara, são os problemas do novo normal. Não, isso aí é o novo normal, cara, sem problema nenhum. Pô, galera, queria pedir desculpa para vocês. Não sei o que aconteceu aqui, mas travou tudo aqui no meu notebook. Eu tive que correr para buscar um aparelho aqui para me ajudar. Mas é isso aí, mano. Voltou até com mais resolução agora. Acho que eu voltei vermelho da correria que eu tive que fazer aqui, cara, para conseguir retornar, cara. Não, mas é isso aí, Pedro.
Cara, a gente estava falando sobre comunicação, né? Sim, sim. Sobre como se comunicar com o cliente, criar Sim, relacionamento, coisa e tal. sim. Eu acabei perdendo a parte final da tua fala. Se tu Não é? quiser terminar ela, Aham, aí a gente dá sim. sequência, até para mim poder Claro, tomar um fôlego aqui. fica tranquilo. É que assim, Evandro, que eu estava até finalizando, né, falando até um pouco sobre o relacionamento que a gente falou, que utilizar as ferramentas da maneira correta, mas a gente estava falando muito de se colocar no lugar das outras pessoas, né? Como que eu gostaria de ser atendido nesse momento, deixar o preço da coisa mesmo, do produto em segundo momento, ali, em segundo plano, e focar mais no relacionamento, né, cara? Dos valores da empresa, que foi o que você citou também. Poxa, eu tenho uma empresa de 52 anos, cara, o que eu posso oferecer de melhor, de diferente do que a outra que acabou de começar, sabe? Me escuta aqui também, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Então, esse relacionamento, eu acho que ele tem que acontecer, por mais estressado que as pessoas estejam agora nesse momento de pandemia, né? Por mais difícil que esteja nesse momento. É isso aí. Cara, tu falou uma coisa, tu falou agora sobre empresas, vender valor, coisa e tal. Eu adoro empresas que têm culturas fortes, sabe? Uma cultura forte de valores, né? Valores como transparência, respeito ao Sim, cliente, respeito ao funcionário, meritocracia, principalmente, é um tema que eu gosto muito. E uma das coisas que está mudando, cara, assim, primeiro mudou a forma de contratação, né? Assim, as pessoas hoje estão fazendo entrevista, como nós estamos conversando aqui, o RH está fazendo entrevista dessa forma, né? As empresas, antes de contratar, estão visitando tuas redes sociais para ver o teu comportamento, né? Dentro com certeza. das tuas redes sociais, os posicionamentos, inclusive, políticos, religiosos e tudo mais. Então, assim, esse cuidado com a comunicação, né? Ele é muito importante. Sinceramente, quando surgiu a ideia de criar o Minuto Nano, é uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, e uma coisa que eu estava temendo é justamente essa parte de me expor muito, entendeu? Porque assim, tu vai tratar de certos temas que vão acabar expondo o teu ponto de vista. E se tu não tem conteúdo para falar sobre esse ponto de vista, tu acaba queimando o teu filme, né, cara? E assim, e no geral, quando Sim, tu decide fazer isso, tu recebe muita crítica. A crítica, ela vem muito antes dos elogios. nos E geralmente, elogios. né? E ela geralmente vem das pessoas que estão mais próximas de ti, né? São as primeiras, né? Tem uma frase que eu usei assim bem no começo, não, que eu comecei há 15 dias com o Minuto Nano, mas uma coisa que me incentivou foi muito assim, ó, no começo eles vão rir, depois eles vão te ouvir e por último vão te aplaudir, né? Então assim, ó, quem não tem a mente aberta para nesse momento, principalmente nesse momento agora, porque cara, eu acho que a gente nunca teve tanto o grande barato, né? A grande revolução que eu acho que está acontecendo, a coisa mais positiva durante essa pandemia foi o acesso que a gente passou a ter à informação, né? Acesso que a gente passou a algumas grandes escolas, né? Inclusive caríssimas como o FGV, os caras têm colocado conteúdo de Sim, extrema qualidade lá com preço sim, reduzido ou de forma até gratuita. sim. O próprio Google tem feito muito isso também. Eu assisti algumas lives do Google, por exemplo, cara, é incrível. O acesso, né, que nós tivemos, né? É isso aí. Cara, a XP, que ela tem o Expert, teve o Expert 2020, que foi ao vivo e online. Pô, puta de um conteúdo relevante, né? Então, o que eu digo é que hoje, dentro desse novo normal, não há mais desculpas, né? Que eu ainda vejo nas pessoas. Cara, eu não sei. Cara, como que tu não sabe? Entra no teu celular, né? Isso eu tenho ensinado muito para meus filhos. Pai, o que? Não sei o que. Olha, o pai não sabe, mas se tu procurar agora no Google, tu vai descobrir, entendeu? Então, cara, essa que eu acho que é a Verdade. grande revolução, cara. A grande revolução é as pessoas muito mais... A parte positiva, né? Da internet, das redes sociais, é as pessoas se tornarem empoderadas pelo fato de terem acesso à informação que antes era algo escasso, né? Antes a informação ela estava na mão de poucos, né? E Sim, hoje não, a informação ela está à disposição de todo mundo. Basta você sim. querer ter acesso a ela.
Sim. E a gente também tem que parar com a mania, ô Evandro, que a gente tem às vezes de... Você mesmo falou que você iniciou o seu projeto e muitas pessoas criticaram e riram, e eu acho que a gente tem que parar com essa mania de só exaltar grandes nomes de grandes empresários. Eu acho que eu tenho muito a falar, você tem muito a falar, e como outros microempreendedores, empresários, diretores de negócios, tem muito a acrescentar para que a gente possa aprender muito mais. Então, eu penso também que esse momento agora fez com que a gente colocasse a nossa cara muito na câmera aí para poder falar, para poder fazer live. Eu não acho que isso é uma modinha, não. Isso é uma coisa que veio, uma tendência que vem para ficar. E eu penso assim, cara, eu instigo as pessoas a ouvirem, a verem e a fazerem também, porque todas as pessoas, assim como nós falamos minutos atrás, cada pessoa tem um jeito de pensar, um jeito de olhar, as percepções são diferentes. Você não pensa igual o Mark Zuckerberg, mas nem por isso você é menor que ele, entendeu? Ele teve uma puta de uma sacada, uma puta de uma invenção que é a rede Facebook, mas o Evandro também teve uma puta de uma sacada que fez a empresa com que você trabalha hoje tenha todo esse crescimento, né, exponencial. Então, acho que a gente tem que colocar a nossa cara sim. O projeto foi legal de ter acontecido. É que eu falo muito sobre isso, Evandro, porque as críticas que você recebe, eu também recebo. Então, a gente precisa deixá-las de lado e continuar com o nosso projeto, cara. Pensando sempre no bem maior, né? Eu sempre digo assim, meus vídeos, eles começaram a ter, pelo pouco tempo, um bom resultado de visualização. Meu último vídeo teve 5.600 visualizações. Muito bom, irmão. Cara, talvez não tenha relevância para 5.609 pessoas, não tenha relevância. Mas se tiver para uma pessoa e uma parte daquilo, essa uma pessoa conseguir aplicar e isso fizer sentido na vida dessa pessoa, pô, já valeu super a pena, cara. Já valeu. Eu acho que o grande barato desse momento é a gente poder estar trocando informação, né? Esse novo normal, ele nos aproximou nesse sentido. Nos aproximou de pessoas que antes eram inalcançáveis, nos aproximou de pessoas que são pessoas normais, mas com quem a gente geralmente não tinha contato, não conseguia se relacionar, né? Então eu acho que esse é o seguinte, a gente tem que aprender a utilizar a tecnologia para o bem, cara. Tem gente que abomina a tecnologia, cara, eu acho que a tecnologia é algo que tem que ser utilizada para o bem, né? Ela tem que ser teu parceiro, né? Tem muito vendedor, por exemplo, que acha que eu vou ser daqui a pouco trocado o Facebook, né? Um chatbot vai estar vendendo no meu lugar. Não, cara, ela é teu parceiro, né? A tecnologia ela não vai substituir o médico. Ela vai fazer com que o médico possa te dar um diagnóstico com mais precisão do que ele te dava antes, ou um advogado conseguir ter acesso a informações de forma muito mais rápida do que ele tinha antes. Essa é a forma que eu vejo a parte legal, a parte boa do que a tecnologia nos traz. E aí, falando sobre experiência, Pedro, você citou ainda há pouco a questão das lives, né, cara? Isso é moda, não é moda, questão. Eu estava lendo que as lives elas caíram 70% agora, né? Deu aquele boom, né? E caiu 70% agora. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que deve acontecer com live, com palestras também, né? A minha forma de enxergar é que se colocar como no centro, né, da estratégia o cliente, né, é tu poder optar por assistir um show ao vivo, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, eu ia assistir um show em Curitiba ao vivo, eu comprar um ingresso, assistir da minha casa, ou quando a gente fala em realidade aumentada, eu assistir da minha casa como se eu estivesse presente no meio da galera lá no show, né? Eu vejo como o novo normal, isso aí, não sei como é que tu vê, eu acho que palestras, shows e tudo mais, eles vão partir muito para essa questão, se colocarem no centro do negócio o cliente, né? Muito para essa questão do cliente escolher de que forma ele quer assistir. Evandro, eu acho, cara, que isso vai acontecer. Na verdade, a pandemia ela só antecipou. Na verdade, isso aí ia acontecer, cara. Mas, por exemplo, vamos num show, sei lá, fala algum cantor aí, mas sei lá, do Capital Inicial lá, por exemplo. Vamos no show do Capital Inicial. Cara, eles vão vender ingresso para 30 mil pessoas, mas e as outras 30 mil que não puderam estar presentes? Como que elas vão? Dessa forma, elas vão poder escolher como elas vão assistir. E a tecnologia vai nos proporcionar prazeres que são muito
próximos à realidade, que no caso são óculos de realidade aumentada, outros tipos de prazeres que são bem para simular mesmo a realidade de você estar num show como esse. Então, voltando até falar um pouco da live, ela teve uma crescente e teve também uma caída muito brusca. Só que é um projeto que veio para ficar também. Por exemplo, eu quero assistir uma palestra do Mário Sérgio Cortella em São Paulo amanhã. Eu não vou poder estar lá, mas eu posso porque eu comprei o online e eu vou assistir na minha casa. Então, isso é uma das coisas que vieram para ficar e que a gente já está experimentando, coisas que a gente ia experimentar só daqui 5 ou 10 anos, na minha opinião, tá? Então, eu penso que tudo isso que você comentou, falando até um pouco sobre realidade aumentada, a própria Volkswagen hoje, você tem o óculos de realidade aumentada em que você pode comprar um carro sem você experimentar o carro. Óbvio, sentar no banco é muito mais legal, segurar no volante é muito mais interessante, mas se o carro não estiver dentro do showroom, você tem toda a possibilidade de usar esse óculos. Apartamentos, por exemplo, ou casas. Um arquiteto faz esse projeto e faz com que você assista tudo antes de você comprar. Então, você tem toda a percepção de como a coisa vai acontecer. Tudo isso tecnologia. Agora, o que tudo isso tem a ver com o novo normal? Que só foi antecipado para alguns anos que iria acontecer. Então, a nossa mente ela já está sendo explorada, trabalhada e preparada para que isso aconteça, né? Cara, o que aconteceu há um tempo atrás com o streaming, né? Dos serviços de streaming, né? Eu sempre digo, na época da TV, né, como TV normal, digamos assim, né, a TV chegava e dizia para ti, ó, vou passar uma série, essa série se chama The Doctor, ela vai passar todas as quintas-feiras às 10h30 da noite, certo? E é assim, tu vai assistir um episódio agora, na outra quinta tu vai assistir outro episódio. Aí veio o streaming e disse o seguinte, ó, eu vou te passar uma série, ela se chama The Doctor, e você pode assistir a hora que você quiser. Quantos capítulos você quiser, entendeu? O que é? É a estratégia, né? Uma é a estratégia do streaming, é o quê? É o cliente no centro da estratégia. Até o que tu falou sobre a questão principalmente das palestras, eu acho que não só tu assistir ela à distância, mas como de repente escolher o horário que tu vai assistir ela. Escolher o horário que você vai assistir. Eles que mandarem, né? Vão disponibilizar um código, vai entrar lá. Cara, a palestra é às 8 da manhã, mas é às 9 da noite, mas eu estou na faculdade. Eu vou assistir ela no outro dia de manhã, algo desse tipo. E Evandro, isso que a gente está falando é tão interessante, cara, que eu me pego refletindo às vezes e eu penso, por que existe horário comercial, sabia? Eu penso muito sobre isso. Eu não consigo acreditar que isso é tão quadrado em 2020. Por quê? Porque, por exemplo, cara, às vezes eu não quero comprar coisas no meu horário comercial, eu quero comprar uma calça jeans, eu quero comprar uma camisa ou até mesmo um carro de madrugada, qual é o problema? Entende? Então eu acho que esse novo normal vai vir com uma bagagem de muitas coisas aí para que a gente possa mudar mesmo. Porque, cara, a gente vive muito quadrado, mas que foi imposto pela própria sociedade da maneira que a gente tem que viver. E se você for ver, não existe regra. Não estou falando que é para a gente quebrar um monte de conceito e de coisas. Não é isso. Eu só comento porque, assim, existe uma liberdade, mas ao mesmo tempo a gente é preso. Igual você falou, há muitos anos atrás, passava essa série na televisão e eles colocavam essa regra de eu assistir o horário que eu quisesse. Mas, na verdade, não. Veio o streaming e falou, não, você assiste a hora que você quer. Na verdade? Por exemplo, eu quero comprar... Existem hoje mercados que são 24 horas, mas isso é muito pouco ainda, né? Mas eu penso que a pandemia também fez com que isso fosse entregue muito mais rápido para nós também, para a gente pensar que eu penso que em um futuro próximo nós vamos ser divididos aí como se fosse igual você falou, no mercado só pode entrar um por família, né? Então eu acho que vai ser estendido esses horários também para que a gente possa se diluir em meio à população. Mas eu tô dando também um outro assunto aqui, não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver com comportamento só, né? Mas é legal, cara, tem a ver com tendências, porque eu acho que todas essas mudanças vieram porque tinha uma demanda que não era satisfeita pelo modelo tradicional, né? Pelo modelo tradicional de TV, ou seja, lá que for, o e-commerce nasceu por causa disso, né? Tá bombando. O e-commerce nasceu porque o e-commerce fica aberto 24 horas por dia. E tem gente que vai prefere comprar de madrugada, né? Agora, é lógico, aí, voltando um pouquinho, aquilo que eu acho, cara, que vai ter o cliente do e-commerce, né? Vai ter esse cliente, vai ter o teu cliente do offline, cara, vai ter aquele teu cliente de showroom, ele vai continuar indo lá, né? Hoje, o showroom caiu muito na maioria do comércio, acabou caindo muito
o fluxo de showroom, cara, mas pela própria realidade que nós estamos vivendo, né? Então, o cliente hoje, ele consegue, vou falar do meu negócio, que é venda de automóveis, né? O cliente, ele consegue primeiro definir o que ele quer, para depois, né, fazer uma série de pesquisas para entender a necessidade dele, para depois procurar uma concessionária maior. E aí o segredo que eu digo, que do vendedor, do empresário, é transformar essa necessidade do cliente num desejo. Perfeito. Né? E como é que tu faz isso? Cara, dando uma puta de uma experiência para esse cliente, né? Uma puta de uma experiência para ele e vendendo valor, cara, né? Porque se for para vender só preço, né? A internet, por exemplo, nossa concessionária tem 3 mil metros quadrados construídos. Cara, se eu for só para a internet, a foto do meu carro lá, o tamanho dela é do mesmo tamanho de uma loja de 30 metros quadrados. De 30 metros, perfeito. Eu concordo com você, cara. Entendeu? Eu concordo. A gente sempre falou nessa jornada aí, cara, e acho que isso serve não só para concessionária, mas para outros tipos de empresas também. Por exemplo, uma loja de roupa, isso cabe muito bem. O cara antes, né, ele vai menos no showroom, e agora está acontecendo isso nos restaurantes, que ele vai começar a ir menos no restaurante, por exemplo, né? Mas a experiência dele sempre vai começar dentro da internet, cara. Eu acredito que isso 90% dos casos. Eu acho que é muito difícil o cara acordar cedo e falar, eu vou lá comprar um carro agora e vai na concessionária. Acho que isso não acontecia, não vai acontecer e esquece. E a mesma coisa no restaurante, cara. Em que momento que você vai num restaurante sem pelo menos você dar uma olhadinha ali no cardápio ou antes na internet do que está acontecendo, o que eles estão postando. Então, assim, eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, que a gente estar mais online e vivenciar as experiências offline, que no caso a experiência ali na hora do físico, né, vamos falar assim. E olha que ainda é um assunto para outra hora aí, que eu acho que isso uma hora ainda vai acabar, tá, Evandro? Eu acho que isso vai ser bem personalizado, viu, cara? Que é o que você falou da experiência, cara. Imagina você, até desculpa te cortar rapidinho, imagina você comprar um carro ali, fazer toda a negociação, você já viu, e você recebe o carro lá na sua casa, cara, chega o vendedor, te entrega lá na sua casa, sabe? Eu acho que muita coisa vai mudar sim, viu, Evandro? Cara, mas assim, o que a gente tem percebido da realidade, nós que já estamos utilizando a realidade virtual do nosso showroom, o que a gente percebe é que, cara, nada substitui a experiência do cliente com o test drive, não, diferente, com o atendimento, entendeu? O grande segredo, na minha opinião, e aí a gente não vai ter que repensar o nosso modelo de negócio tradicional, é como eu posso oferecer experiência, cara. É experiência. O cara vai lá para comprar uma camisa na minha loja. Como é que eu posso tornar aquele momento uma experiência legal, né? Sim, exatamente. Exatamente. Como que a experiência vai influenciar na decisão de compra dele, mas não só por ele voltar e comprar mais vezes, mas para ele voltar e ter uma boa lembrança daquela compra, daquele momento que ele viveu dentro daquele lugar, né? Então, isso é a sacada do negócio. É isso aí. Tipo, não é só vender, vender, vender. É isso aí. Uma coisa, Pedro, que eu acho que vai ser, cara, vai ser já na minha opinião, que nem achar petróleo, coisa tal. Para mim, o preço é isso, cara, é dados, entendeu? Empresas que sabem cuidar bem dos dados do seu cliente, que tem uma boa base de dados, e quando isso se começar a ter inteligência artificial por trás desses dados, conseguindo mostrar assim um momento de possível decisão de compra do cliente, né? Cara, eu acho que a grande revolução do novo normal vai ser isso, cara. Vai ser as empresas que souberem tratar bem os dados dos seus clientes, né? E aí, cara, tá a grande falha, né? Um exemplo simples, cara. Pô, tu vai numa lanchonete, tu vai lá, faz toda a transação, coisa e tal, e quem sai com teus dados lá do que aconteceu é a empresa de cartão de crédito. Verdade. Incrível isso. Cara, aí tu sai dali, tu vai comprar uma camiseta. Quem sai com teus dados? A empresa de cartão de crédito. Ela sabe das tuas tendências de consumo. E o local onde tu foi atendido não te perguntou nome, não tentou te conhecer, te entender melhor, criar relacionamento, nada. Então, assim, aprender a trabalhar dados e cuidar bem dos dados, para mim, é o futuro, entendeu?
Sim, eu concordo. E até eu vou dar um exemplo bem besta, Evandro, mas, por exemplo, eu comi, até antes da pandemia, na verdade, eu almoçava muito fora, cara, e era muito comum. E eu ia em alguns restaurantes, assim, eu me recordo que eu tenho um que eu gosto muito, que eu repetia ele sempre, e sempre que eu comprava o almoço, na hora de pagar no caixa lá, a pessoa falava para mim, ah, boa semana. E para mim isso sempre pesou. Boa semana, eu posso voltar aqui amanhã, entendeu? Ficava aquilo na minha cabeça, sabe? E eu ficava tentando, cara, como que será que eu atendo as pessoas? O que será que eu falo? Será que eu estou desejando para ela um bom mês, uma boa semana, um bom ano, que eu não quero ver ela nunca mais? Então, É, isso eu aí, acho que concordo. será que, né? Então fica assim uma perguntinha para nós, fala, cara, como que eu estou fazendo que a diferença desse meu consumidor? Na verdade, a pergunta poderia ser diferente, né? Você já sabe amanhã que o nosso cardápio vai ser assim, assim, assado? É uma bobeira, uma brincadeira, mas muitas vezes a gente tem atendido o cliente só resolvi tchau, sabe? O Tipo, que que comprou e manda no tchau. dia seguinte de manhã tu recebeu o cardápio no teu WhatsApp? Perfeito. Né? Ótimo. Né? Ótimo. Né? Ô, Evandro, eu vi que você comprou aqui comigo esse produto, tal. Você se importa se amanhã eu te mandar um? Acho que você vai gostar, hein, cara, né? É Tipo, isso aí. E olha que coisa simples, né? Porque muitas isso é pessoas experiência. se preocupam em ter grandes sistemas, né? Grandes Isso é sistemas experiência. para controlar os seus dados, coisa tal. Cara, e como é simples, né? Eu tenho uma base, eu tenho o celular do meu cliente, né? Se eu tenho uma lanchonete, eu tenho o celular, eu tenho uma base do cliente. Aí numa sexta-feira eu vou botar uma música ao vivo, ou eu vou, claro, agora não é possível, né? Mas na sexta, mas só para citar com ele, sexta-feira eu vou botar uma música ao vivo, eu vou lançar um produto novo no meu cardápio. Cara, e aí eu faço isso, tenho que gastar, às vezes, um monte de dinheiro em mídia, né? Quando a única coisa que eu precisava era ter o celular dos meus clientes para fazer esse convite para eles, Sim. Eu tenho né? tudo em mão. Os dados são tudo, cara. Igual você falou, eu concordo É o plenamente, novo cara. petróleo, cara. Muito, muito mais difícil você vender para novos consumidores do que você vender para as pessoas que já estão na sua base. Isso é comprovado. Você É tem a isso sua aí. base formada, né, cara? É isso aí. E infelizmente a gente trabalha muito mal, né, cara? Eu vejo isso, né, em vários setores que cadastros mal feitos, incompletos, né? E principalmente aquele cliente aquele vendedor, aquela empresa que tu passa pela loja dela e ela não fica com nenhum dado teu, né, para tipo, cara, nem que for para te imagina tu ir parar num lugar para fazer um lanche, comprar uma camiseta, daqui a um mês é teu aniversário, tu recebe um feliz aniversário, a coisa mais simples que tem, O né? Evandro, eu até vou dar um exemplo de um case que eu gosto muito, que foi na pandemia que aconteceu comigo. Não sei se a marca Reserva, né? Aquela marca do Isso. Pica-Pau. Cara, eu gosto de comprar online pelo O site Rony deles. Mestre. Eles me ligaram, cara, na pandemia e trocaram uma ideia comigo por telefone, cara, tipo, lá do Rio de Janeiro, um rapaz me ligou, ele falou assim, ei, Pedro, eu vi que você não tá entrando mais no site, cara, eu sei que você tá no momento de pandemia aí, pô, tá meio complicado mesmo, mas, cara, e ele foi me ouvindo, eu fui contando pra ele tudo, tipo, cara, agora eu dei uma segurada aqui, não tô saindo, não tô precisando de roupa, né? Dele, não, cara, vou fazer um negócio legal pra você, vou dar 100 conto pra você de bônus aí, ó, entra no site lá e gasta como você quiser, cara, que massa, velho, entendeu? É uma experiência, cara. E eu comprei, eu falei, vou comprar, o cara me deu 100 conto, vou usar, né? Mas assim, não tô falando que é para sair, para quem tá assistindo a gente, sair dando dinheiro para os outros e dando um monte de bônus, não é isso. Mas é ligar para o cliente, perguntar como ele tá, ele perguntou como eu estava, cara, como que a pandemia tinha me afetado, né? Então, ele se preocupou comigo naqueles minutos que ele conversou comigo pelo telefone, né? O pessoal da reserva, eles têm umas sacadas muito, muito legais. Um dos modelos de venda que eles adotaram durante a pandemia, para alguns clientes que eram clientes fiéis deles, eles mandavam uma mala, aí eles tinham lá o teu perfil Nossa, de legal. compra, tal, sabia o teu tamanho, tudo mais. Eles mandavam uma mala, tu escolhia o que ficava, devolvia essa mala e eles debitavam no teu cartão apenas aquilo O que você ficou? que você ficou. Cara, achei Nossa, fantástico. sensacional. Que é, na verdade, a famosa sacola que é feita nos shoppings que a gente costuma comprar. Só que você está falando de uma empresa nível, putz, incrível, cara. É isso aí. E eles vendem uma Incrível. coisa muito legal que é a cultura, a gente está falando de comunicação, imagem, coisa e tal. Cara, eu dei esses dias uma camisa de presente pro meu filho e ele pediu para trocar a camisa, cara. Eu não vou falar a marca, lógico, né? Não vou falar a Aham. marca. Eu disse, mas por que, cara? Essa marca é uma marca legal. Não, pai, isso é uma reportagem
que os caras usam em tal país estão sendo acusados, já foram inclusive condenados por uso e exploração de trabalho infantil. Caramba, caramba. Cada vez mais esses valores impactam também, influenciam. Demais, demais. Total, Evandro, total. Quando a gente descobre um lado obscuro de uma marca por trás, eu, por exemplo, eu fico um pouco arredio, assim, eu não costumo fazer negociação com essa empresa também, não. E é isso que a gente tem que levar, voltando tudo no que você falou, que são os valores da empresa, cara, que valem muito mais que preço de qualquer outra coisa. Óbvio, se o seu produto ele tem uma qualidade boa, ele é aceitável no mercado, óbvio que é muito mais fácil de ser estruturado os valores do produto, e não o preço, né? Que eu acho que vai ser um mero detalhe. É isso aí. Agora vamos botar um pouquinho de fogo no parquinho. Vixe, Mário. Vamos lá, cara. Assim, falando de empresas, coisa e tal, o que tu achou da propaganda Pô, trocamos ideia hoje sobre o Dia dos Pais Que é da Tammy Gretchen, na verdade, né? Da filha da Gretchen. Exatamente, Que é da Natura, a propaganda, Natura, né? Exatamente. Uma empresa também que tem uma série de valores, coisa e tal, e que aí tocou no assunto, né, forte, que ainda tem muita gente que não está preparada. Isso para mim né, cara, acho que a gente vive uma sociedade de tantos extremos, né? Sim. Porque tudo aquilo que tu não é a favor, parece que tu cria uma guerra com quem é, entendeu? As pessoas estão muito extremas nisso, né? Sim, mas então, você falou, já né? deveria ter sido superado, né? Que essa questão do homossexualismo, porra, a gente tá no século XXI, né, cara? Assim, isso já deveria estar, né? Coisa tal. E aí, mas assim, o que eu admiro é a coragem da marca, cara, de fazer isso. Sim. De mexer com um tema tão forte, cara. Sim. Cara, Evandro, de verdade, cara, eu assim, é um pensamento meu, cara. Para mim foi tão natural, tão normal. Eu não sei se eu já estou mais acostumado, habituado nesse momento, mas para mim foi muito normal, cara, eu ter visto aquela propaganda, aquela ação comercial. E eu, cara, senti muito orgulho, assim, pela Natura ter feito isso, porque, cara, eu acho que nós, como seres humanos, devemos nos preocupar com outras coisas que realmente agregam valor nas nossas vidas, entende? Porque eu penso que nós temos a nossa vida e a gente tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente quer, né? E, inclusive, a Natura utilizou desse comercial e ela teve até um aumento gigantesco nas suas ações, né, naquela semana, né? Então, assim, eu acho que repercutiu muito mais. Eu não sei se eles fizeram estrategicamente pensando que isso iria acontecer, mas que o fogo no parquinho teve e aconteceu, isso foi real. E, cara, e é o tipo de estratégia que eu acho que cara, porque mesmo quem não gostou da propaganda, né, e aí eu vi muita crítica nas redes sociais, coisa e tal. Cara, mas quanto mais esses caras falavam, mais eles criaram notoriedade para essa campanha da Natura. Sim. Como tu falou, o preço dele subiu pra caramba na bolsa, cara. Sim, e então, assim, teve mais repercussão, tanto negativa. É que o famoso fala bem e fala mal, mas fala de mim. Então foi isso que aconteceu. É o boca Agora, assim, discursos de ódio que eu acompanhei na internet, por exemplo, não comprem na marca Natura mais. Eles estão obrigando você a aceitar coisas que não são da família tradicional. Cara, eu acho que a família tradicional, na minha concepção de vida, é o amor. Se as pessoas se amam dentro de um lar, da maneira como elas querem amar, quem sou eu para boicotar algo tão gravíssimo como fizeram esse tipo de repúdio? Mas é uma opinião minha, cara. Isso não significa nada, sabe? Então, para mim, é o amor, cara. Se essas pessoas que se sentiram tão ofendidas, eu acho que elas deveriam rever um pouco a vida delas dentro do próprio lar delas e o que elas estão ensinando para os filhos dela. Então, eu não sei, cara, é um pensamento meu. Não, mas é isso, cara, concordo plenamente. Eu citei ainda há pouco vários exemplos legais da internet, das redes sociais, né? Mas eu acho que o grande problema da rede social é que ela empoderou muito idiota. Desculpa falar, né? Mas o Minuto Nano é para isso mesmo. Eu concordo com você, cara. Empoderou muita gente idiota, cara. Muita gente que sem pessoas que são visão aqui, cara, não tem conteúdo, não vai atrás de conteúdo, não quer saber coisa ou defende qualquer coisa, né? É influenciada pelas opiniões nas redes sociais,
né? Então tem várias campanhas. O Facebook, o Facebook viveu um dilema, né? Agora, né? Onde várias empresas boicotaram eles, coisa e tal. Mas eu fico pensando assim, não sou a favor de forma nenhuma de racismo. Quem me conhece sabe disso, coisa e tal. Mas vamos pensar no Facebook para que ele foi criado, né? Ele foi criado para que as pessoas pudessem expressar o que elas querem. Sim. Né? E na verdade, Evandro, até desculpa te cortar aí, quem é o maior produto, o produto mais valioso dentro do Facebook? Já parou para pensar quem é? Sim, somos nós. Nós somos os produtos. Estão gerando informações. Nós somos os produtos dentro do Facebook, não os produtos que são anunciados. E, na verdade, tudo isso aconteceu, eu acompanhei um pouco dessa trajetória, dessa história aí, do Facebook ser boicotado. Tudo isso, Evandro, na minha opinião, foi porque as pessoas de mau caráter, de pensamentos maldosos, que se infiltraram dentro da rede social para utilizar ela para fazer fake news e utilizar aquilo para o seu próprio bem. Eu não vou entrar em assunto de política, assunto de alguma coisa que converge nesse sentido. Mas foi por isso que aconteceu tudo isso, cara. O Facebook passou por essa, que na minha opinião foi super, como que eu posso dizer? Eu não acho que foi justo com o Facebook esse boicote, sabe? Mas o Facebook precisou se fechar, se segurar por conta da maldade das pessoas. E até volta um pouco que a gente está falando da pandemia, desse novo normal, o que eu falei no começo, é que a gente possa refletir e entender o propósito e significado da vida e por que essa pandemia ela existiu, para que a gente pensasse, para que a gente acalmasse, para que a gente desacelerasse e pensar realmente o que vale a pena, o que é importante, não é? É isso aí entra até no que eu falei antes, Pedro, que a tecnologia é boa, cara. Né? A tecnologia é algo bom, o Facebook é algo bom. O problema é que o ser humano, o homem, ele tem o costume de pegar algo bom e ele conseguir destruir isso, né, cara, criar esses robôs, né, de distribuição de mensagem em massa, né, para caluniar pessoas, né, porra, isso tem influenciado a opinião de várias pessoas, influenciado inclusive em decisões eleitorais, cara, destino de países, coisa e tal, né? Então é o ser humano utilizando da tecnologia, que foi algo criado por bem, né, de uma forma errada. Então o problema não é boicotar o Facebook, cara, né? O problema é identificar redes, né? Não é uma rede, são as redes de ódios, né? Aquilo que eu digo, porque tu não consegue mais ter, quando tu coloca uma opinião, cara, vai ter algumas pessoas falando bem, mas vem uma rede atrás de ti ali que vai te massacrar. Pô, o Felipe Neto tá passando por uma situação, né? Agora também super delicada, coisa e tal. E isso nos remete também a pensar no quanto é importante o nosso cuidado, né, com a nossa imagem dentro da rede. Sim. Evandro, inclusive você falando muito sobre isso, cara, eu sei que talvez não faz parte do assunto, mas eu penso que isso é uma coisa ligada ao emocional daquelas pessoas que vivem isso. Por exemplo, nessa semana você falou do Felipe Neto, mas teve as mulheres que estavam fazendo yoga não sei se você viu essa matéria, as mulheres estavam fazendo yoga num parque, não me recordo agora qual cidade que foi, e uma das pessoas, um homem lá, foi filmar e começou a falar algumas palavras pornográficas daqueles movimentos que elas estavam fazendo. E mal sabe eles, que inclusive eu estava vendo uma notícia, que essa mulher estava com depressão e ela está saindo para a rua para fazer yoga com esse grupo, para que ela seja curada dessa depressão. E só que ele ferrou mais ainda esse ciclo dela. Então eu vejo assim, as pessoas elas estão maldosas sem motivos, cara. Por exemplo, eu às vezes publico uma foto no meu Instagram, no meu Facebook, porque eu gosto, e eu também sou alvo, muitas vezes, de muitas brincadeiras que não são legais, e eu vivo a minha vida por ter uma estrutura emocional um pouco mais estabilizada, mas e outras pessoas que não têm, Felipe Neto, no caso, assim, se eu gosto ou não gosto dele, dane-se, não é o que está em pauta, mas assim, o que foi feito com ele foi totalmente injusto também, uma ameaça de morte, cara, por coisas que o cara não fez, sabe? Então eu acho essa maldade que está dentro, eu acho, das pessoas, que isso precisa ser totalmente revisto, na minha opinião. Então, eu acho que a internet ela foi criada para utilizar de um meio, assim como a nossa vida também foi. Eu posso fazer o bem, eu posso fazer o mal.
Então, o desperdício que as pessoas estão tendo de fazer isso, eu acredito que são coisas que são irreversíveis, mas que elas precisam ser conversadas e discutidas nesse momento para que a gente possa ter resolução, porque não dá para a gente continuar vivendo numa sociedade tão cruel da maneira com que a gente vive, né? Porque esses discursos de ódio precisam ser eliminados, cara, e eu não sei de que forma que isso pode acontecer, né? E aí nós temos duas situações, né, na minha opinião. Uma é uma base educacional muito baixa, né? E as pessoas não sabendo conviver principalmente com opiniões diferentes das suas, né? E isso parte de uma base de educação baixa. E outra coisa que infelizmente ocorre é às vezes, né, um grupo de pessoas quererem, por algum motivo, denegrir a imagem de uma empresa ou denegrir a imagem de uma pessoa, né? E aí se unem, e aí tem esses robôs que ficam multiplicando mensagens e tudo mais e acabam influenciando essas pessoas que têm essa base educacional muito baixa. Concordo. E tudo isso para nada. É para um bem pessoal, sabe? Agora sim, politicamente falando, foi para realmente eleger políticos e candidatos futuros. Isso a gente sabe que aconteceu. Mas a gente precisa começar a rever no que eu faço. Como é o meu posicionamento, o que eu compartilho, sabe? O que eu acredito, o que eu leio. Foi o que você falou. A internet está aí para nos auxiliar nisso. Eu escolho o que eu vou ler, eu escolho o que eu vou estudar. Então, assim, será que eu estou... Essa liberdade, né? As pessoas têm que aprender a conviver com a liberdade, né? Que está, inclusive, assegurada para nós, a democracia e a liberdade, na Constituição, né? Mas as pessoas não conseguem entender essa liberdade, e a liberdade de expressão muitas vezes você não concordar com aquilo, entendeu? Então, se eu não concordo com uma opinião, cara, por que eu não posso? Por que eu não posso expor? Por que o grupo que apoia essa outra opinião tem que me massacrar na internet ou coisas desse tipo? A gente não... Acabar com a sua reputação. Né? A gente não consegue conviver como sociedade. Eu acho que assim, ó, a gente teve... Esse é o problema do novo normal, né? Que me bota em dúvida algumas tendências do novo normal. Porque assim, ó, cara, assim, muita coisa evoluiu muito rapidamente, principalmente a tecnologia, né? Pô, pega o sistema financeiro mundial, foi o que mais evoluiu, cara, né? Sim. Mas assim, ó, as pessoas evoluíram num ritmo muito mais lento. Sim. O ser humano, né, evoluiu. Então tu consegue fazer tudo hoje pelo teu smartphone. Cara, se tu pensar, tu não precisa de nada mais do que o smartphone hoje. Se você chegar aqui, o documento do teu carro aqui, o aplicativo para chamar o Uber está aqui, teus cartões de crédito estão aqui, consegue fazer transações bancárias, consegue fazer tudo por aqui. E os lugares de maior aglomeração que você verifica dentro do momento em que as pessoas têm que ficar em casa, os lugares de maiores aglomeração são onde? Casas lotéricas, né? Agências bancárias, né? Porra, então, né, eu acho que a tecnologia está evoluindo muito mais rápido do que o ser humano como sociedade consegue evoluir. Concordo, Evandro. Concordo sim, cara. E a gente precisa, igual eu falo, a gente precisa rever muitas coisas, sabe? O que eu tenho feito, sabe? Por que o mundo foi para onde foi, sabe? O que eu preciso fazer para que melhore, né? Então, mudar as minhas fontes de estudo, as minhas fontes de captação de energia, né, cara? Preciso rever algumas coisas, né, cara? Para que as coisas também andem, né? É isso aí. E principalmente pensar, nós falamos que as pessoas evoluem pela dor, né? Cara, não espera a dor chegar, cara. Evolui antes. Não espera perder o emprego para tu ir fazer uma pós-graduação. Sim, né? Concordo. Não espera tu ter um problema grave de saúde para parar de fumar ou para começar a fazer exercício, coisa e tal. Antecipa, cara. A tecnologia antecipa, né, essas lacunas, né? Nós, como seres humanos, temos que fazer isso também, tem que começar a mudar o nosso mindset, cara. Exatamente. Né? No geral, nós somos muito acomodados, cara. E a tecnologia está sempre muito na nossa frente. Né? E repara que a gente sempre fica esperando algo acontecer. É incrível isso. A gente sempre está esperando. E se você olhar para dentro e pensar, falar, cara, o que realmente eu estou esperando que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Se eu não fizer algo, não vai acontecer nada. Né? Então vamos correr atrás, vamos fazer o negócio acontecer, né, cara? É isso aí. Bom, Pedrão, para ir para a parte final aqui,
né? Cara, qual tu acha que são as tendências que vieram para ficar? Na tua opinião, o que tu vê como tendências que realmente vieram, que vão ficar? Porque algumas a gente sabe que são tendências momentâneas ou mesmo moda, né? Uma modinha que vem e que vai embora, né? Qual tu acha que das principais tendências que nós estamos vendo hoje na sociedade, quais são aquelas que realmente vão gerar valor e vão se perpetuar como negócio daqui para frente? Cara, eu acho que o cine drive-in, tipo, no caso o cinema, né? Eu acho que é uma tendência que vai vir para ficar, mas eu não sei se nesse formato atual, mas é uma tendência que vem para ficar, sim, na minha opinião. Eu acho que as pessoas gostam muito de cinema e eu acho que tão cedo as pessoas não vão voltar a aglomerar dentro de uma sala de cinema, né, Vando? Então eu acho que isso aí vai ser. Estão demorando muito, hein? Não Oi? sei se. Eu acho que o cinema, a indústria do cinema, está demorando muito para se reinventar. Isso, perfeito, eu Se concordo. eu pegar o mundo, vamos falar aqui do mundo sertanejo, coisa e tal, cara, ele se reinventou muito mais rápido do que o cinema. Sim, E olha sim. quantos milhões movimenta, né? Quantos filmes deixaram de ser lançados, Nossa, quantos milhões movimentam a indústria cinematográfica. Cara, eu acho que eles estão demorando muito para se reinventar. sim, Eles não conseguiram mudar sabe, eu acho que eles perderam o time já. perderam o time, eu concordo. E nisso você faz com que a sociedade se acostume da maneira que é agora, né? Você deixa o negócio acontecer. Óbvio, tá todo mundo com saudade de cinema, mas se a gente aprender a viver sem, a gente vai viver sem problema nenhum, né? Mas eu penso que é uma tendência que veio para ficar, não sei de que forma, que ainda eu também não estou conseguindo desenhar e entender muito bem isso. Eu não sei se eu gosto muito do cine drive-in, mas beleza. E uma outra tendência que eu vejo também que veio para ficar é a maneira dos shows que vem acontecendo, né? São Paulo, por exemplo, está dando show nisso aí, né, Vando? Tá saindo na frente. No caso que é o drive-in, mas é para show, no caso, né? Cara, isso para mim é uma tendência que veio para ficar, mas não só em formato de carro. Eu acho que vai haver possibilidades, que é a tendência que ainda não aconteceu, mas é o que a gente falou, que é a realidade aumentada, cara, que isso vai virar uma coisa aí que, por exemplo, eu vou ter a opção de comprar o ingresso de um show que eu gosto, mas eu vou estar assistindo ao lado do cantor. Por que não? Já parou para pensar nisso? No meio da galera da sala da minha casa. No meio da galera ou ao lado do cantor no palco. Eu posso escolher. Posso, inclusive, escolher o meu local se eu quero área VIP, se quero. Sim. Né? Se quero área VIP, vai ter um preço programado, um preço para não sei o quê, mas eu vou estar da minha sala com a realidade aumentada. Aqui. Sim, eu concordo. Eu acho que a realidade aumentada, cara, ela se popularizando com esse tal, ela vai mudar a nossa forma de se relacionar assim, de uma forma muito forte. Total. E você, Evandro, você fez a pergunta para mim, você tem alguma percepção sobre isso, do que vem para mudar, a tendência? Cara, eu concordo, eu acho assim, ó, que tudo que colocar, toda a estratégia, que colocar o cliente no centro da estratégia, né, porque a gente ainda existem muitas lacunas. Né? A gente acabou de falar agora de coisas tão simples, cara. A gente está falando aqui de inteligência artificial, estamos falando de realidade aumentada e ao mesmo tempo a gente está, né, citando exemplos de lanchonetes que não se comunicam e restaurantes que não se comunicam com os seus, né? Verdade. Entendeu? Assim, é muito longe a lacuna. Então, assim, eu acho que todo negócio que tiver o cliente como foco, né, esse é o grande segredo das empresas se inventarem, né, mudarem suas culturas. Né? É o que é melhor para o meu cliente, de que forma eu vou ter que reaprender cada dia, de que forma eu posso reinventar o meu negócio para que ele fique melhor. Eu vou até citar um exemplo rápido aqui, né? Mas teve como um negócio que coloca o cliente no centro, ele também pode se perder, cara. Dois exemplos bem rápidos, né? O primeiro é da questão da Amazon, né, cara? Se tu pega a Amazon se popularizou lá no início por vender livro pela internet. Né? Então, o que acontecia? Cidades menores, como a que eu moro aqui, eu ia na livraria, a livraria não tinha o livro que eu estava procurando, geralmente estoque muito pequeno, coisa e tal. As pessoas, infelizmente, não têm tanto hábito de ler, né? E aí, o que eu fazia? Eu fazia um pedido na livraria e recebia o meu livro depois dos 10 dias. Aí veio a Amazon, eu não precisei mais da livraria. Eu comprei direto na Amazon, certo? Ela botou o cliente como centro da estratégia. Agora, qual foi a grande disrupção nesse negócio todo?
Cara, foi a hora que tu comprou o livro digital. Entendeu? Porque aí eu compro a hora que eu quero e recebo em 30 segundos, o livro está carregado no meu... Tá lendo já, tá na lendo. plataforma que eu quero, entendeu? Então, assim, a grande disrupção da Amazon não foi nem a venda do livro pela internet, foi a hora que ela transformou o livro no livro digital, né? Pô, ela diminuiu um monte o custo de distribuição dela, consegue vender o produto de forma mais barata e o que é o mais importante de tudo, cara, eu recebo o livro imediatamente. Na hora, sem nada, sem interrupção. Exatamente. E tem um outro exemplo de uma empresa que ela tem algumas empresas que ainda se utilizam disso, que é fazer o crediário próprio e fazer com que o cliente vá até a loja pagar, né? Então, eu tive uma experiência, teve uma empresa que me ofereceu um tratamento, a cidade é muito pequena, não posso citar qual é, né? E olha só, cara, aí qual era o discurso? Olha, aqui tu faz em 10 vezes, mas faz pelo nosso crediário, não precisa usar o limite do teu cartão. Né? No tratamento caro, portanto, não precisa usar o limite do teu cartão. E assim com várias outras pessoas, né? Cara, não, ok, beleza. Só que assim, nesse momento ela colocou o cliente como foco, né? Como o foco principal da estratégia dela. Só que qual era o problema, cara? O cliente tem que, ele não recebe, só saber depois, tu não recebia boleto. Então tu tinha que todo mês se deslocar até essa prestadora de serviço para fazer o pagamento. Quer dizer, então, assim, viu como duas empresas, né, ao mesmo tempo, por não terem colocado, né, como as estratégias são diferentes, por que a outra queria que eu fosse lá? Para tentar me vender mais algum produto, algum serviço. Sim, com certeza. Isso é um modo antigo. Tirou você do centro. Isso, cara, mas esse é um modo antigo, né? De eu chamar o meu cliente para dentro da loja. Num modo novo, o cliente vai fazer a opção que ele quer, né? Eu tenho que estar presente no lugar que o meu cliente está. O que eu acho que vai ficar muito forte também, concordo contigo com shows, com palestras, acho que isso vai mudar, nunca mais vai voltar a ser como antes, né? Acho que vai ter daqui a pouco vai ser como um stream, tu vai comprar uma palestra tal lá, vai pagar por ela e vai assistir a hora que tu quiser. E uma tendência que já vinha acontecendo, acho que de certa forma se tinha muita, digamos assim, muita desconfiança sobre a qualidade, né, dos serviços oferecidos, é a educação à distância. Eu acho que a educação à distância é algo que vai crescer bastante e vai se consolidar, né, não só no Brasil, no mundo, cara. Né? Existem várias hoje instituições educacionais que oferecem conteúdos assim realmente top. Eu acho que essa é outra tendência que vem. Ótimo, eu concordo. Sim. E porque não tem mais necessidade, se for ver, óbvio que tem cursos que não permitem que eu não esteja na sala, né? Mas eu também acho isso, Evandro, que isso é uma tendência que já estava acontecendo, mas que vai ser aperfeiçoado. Agora, só sobre o que tu falou, tem, por exemplo, fala-se muito disso na medicina, né? Como é que eu vou fazer medicina à distância? Agora, vamos falar na realidade virtual? Será que isso não será possível quando tiver a realidade virtual? Ah, eu não duvido. Eu não duvido. Entendeu? É isso aí. Essa eu não duvido. É isso aí. Essa eu acho que são as grandes tendências aí que vão acontecer. Pedro, porra, a gente já está aqui 1h20, era para a gente fazer 40 minutos. Eu queria pedir desculpa pelo problema técnico que acabou acontecendo e agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui. Eu queria principalmente te agradecer, né? Pô, acho que foi uma conversa muito legal, muito bacana. Estreou essa nova fase do Minuto Nano aí com chave de ouro. Cara, e o que a gente viu, a gente tinha uma pauta aqui para seguir, a gente acho que tocou 2 itens da pauta só. Verdade. Então tem muita conversa, né? Muito assunto para numa próxima oportunidade a gente poder conversar. Tá bom, Pedro? Obrigado pela presença, cara. Sempre um prazer trocar uma ideia contigo. Eu que agradeço, cara. Eu acho que, igual eu falei para você no começo, cara, continue com o projeto. Tem muitas pessoas que estão te acompanhando e eu acho que tudo isso que está acontecendo é para a gente ser seres humanos melhores. Que tudo isso que a gente falou acabou sendo para esse caminho, né? Que é para a gente rever as nossas ações, as nossas atitudes, que a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta que a gente tem que usar.
e não deixar que a ferramenta seja usada ao invés da gente ser ser humano. Então, cara, sempre vamos nos cuidar e saber utilizar tudo isso de uma maneira correta, né? É isso aí, Pedro. E agradeço a oportunidade. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Quem curtiu, por favor, deixa o like no meu canal, @EvanderEvangelista Oficial. Esse foi mais um Minuto Nano, num formato novo, com um bate-papo mais do que especial aqui com meu amigo Pedro Massi. Forte abraço para vocês. Valeu, meu querido Evandro. Nos próximos dias. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.